Meus irmãos, eu quero fazer a leitura de um texto bíblico. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 em diante. 2 Crônicas 15, do verso 1 em diante. Uma história que tem muito a ver com os nossos dias, com a nossa vida, com o que Deus pode e quer fazer em nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 em diante. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles se voltaram ao Senhor seu Deus, ao Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Amém. Meus amigos e amados irmãos, a história descrita neste texto, ela tem um contexto todo especial. Israel vivia uma hora difícil, problemática, de instabilidade política. Os reis que se alternavam no poder eram homens insensíveis, perseguidores, tiranos, alguns idólatras, alguns mais do que idólatras, profundamente comprometidos com o satanismo. Manassés, diz o texto de 2 Crônicas 33, chegou ao extremo de sacrificar 2 filhos, de queimar 2 filhos a Moloque, um deus amonita. Outros, como Acabe, que surgiriam um pouquinho depois desse acontecimento, transtornaram, mudaram e trouxeram à vida de Israel angústias inimagináveis. Era um momento em que
o trono estava sempre muito mal ocupado. Do ponto de vista financeiro, instalou-se, diz o texto de Crônicas também, uma inflação terrível, onde a moeda se desvalorizava de uma forma espantosa, onde já não se podia comprar, onde o poder aquisitivo era achatado, onde os salários, a renda desaparecia, estava se diluindo de uma forma terrível. Do ponto de vista social, a miséria tomou conta, os miseráveis se espalharam por toda a nação, doenças, epidemias, catástrofes terríveis, a lepra, que era sem dúvida alguma a mais terrível das enfermidades e que além de tudo tinha o estigma da imoralidade, e todo leproso era associado ao pecado, todo leproso era associado a uma vida de rebeldia e era isolado, de forma que foi nesse contexto que surgiu Asa, filho de Abias, e ele reina, e ele começa a procurar o conserto com Deus, a colocar as coisas no seu lugar, e isso demanda tempo, sacrifício, trabalho, muita conversa, muita ministração, e a sua luta é terrível. E o que o contexto antecedente mostra é que este jovem rei chegou a um ponto quase de exaustão, de desânimo, chegou a ponto de querer desistir, de abandonar, de sair, de ir embora, de largar o trono, de abdicar em favor de outra pessoa, de ceder aos caprichos. Foi nesse instante, nesse momento crucial, difícil, que Deus mandou para falar com Azarias, um profeta. Azarias então apresenta-se ao rei, porque naqueles dias do passado os profetas não tinham apenas um perfil preditivo, como a gente hoje pensa. Hoje, quando se fala em profeta, se pensa só em predição, em anúncio de coisas vindouras. Isso era o mínimo. Naqueles dias, a função do ministério profético, que encerra em João Batista, é muito mais de confrontação, de enfrentamento, de denúncia do pecado, do rei, da nação, das estruturas, de ter coragem de perder a vida, mas dizer que o errado é errado, de perder a vida, mas enfrentar o rei, de perder a vida, mas peitar Acabe, Manassés e tantos quantos aparecessem. Esta era a função do profeta. Assim fez Natã com Davi, assim fizeram outros homens de Deus com outros reis e com outros líderes, como séculos mais tarde João Batista faria com Herodes, ao chamá-lo de pecador e de adúltero, ao dizer-lhe: não te é lícito possuir a mulher, a esposa do teu irmão. Então Azarias vai a Asa, olha para Asa, conversa com Asa e estabelece um princípio tremendo. Ele diz: se vocês buscarem a Deus, Ele se deixará achar, mas se vocês abandonarem a Deus, Ele irá abandoná-los. Isso nos ensina uma primeira grande lição nessa noite, que a relação com Deus é contínua, constante, diária. Há muitas pessoas que a gente conhece que são abençoadas, ou que foram, que tiveram uma relação saudável, boa com Deus. Gente que abria a boca e trazia a palavra do céu, gente que abria a boca e nos falava de coisas profundas do reino de Deus, mas que de repente essas pessoas somem, a espiritualidade desaparece, torna-se numa carnalidade horrorosa, porque é revestida de uma falsa espiritualidade. E o que Azarias diz a Asa é isso: tenha cuidado, busquem a Deus, porque se buscar Ele se deixa achar, mas se abandonar Ele mesmo vai desaparecer da vida de vocês. Isto nos ensina a não fazer brincadeiras com Deus, a não tratar Deus como se fosse uma criança, a não tratar Deus como se fosse um objeto, a não tratar Deus como se fosse uma coisa, mas estabelecer um relacionamento sério, diário, cotidiano, sincero, transparente, leal, correto, fundamentado na verdade interior, não na verdade exterior, de fachada, de aparência, mas na verdade interior, que nos diz quem somos, o que fazemos, o que pensamos, e que apesar de nós, Deus nos ama e é nosso aliado, e como eu disse hoje de manhã, está perto da gente. Louvado seja o seu nome. É isso que Azarias diz a Asa. Lembro-me que uma vez na minha vida, uma senhora chamada Dona Dilma, empresária, filha de um
pastor, há muitos anos já foi para o céu, pastor Augusto Paz Dávila, do Rio de Janeiro, irmã de um grande escritor evangélico, Ivan Dávila. E eu vivia um momento terrível, e Dona Dilma, ela é bem pequenininha, ela tem 1,49 m, bem baixinha, mas é uma empresária tremenda, gigante na fé e nos negócios. E ela olhou para mim, daquela sua altura, apontou o dedo para o alto, e me disse apenas isso: busque o Senhor enquanto você pode achar, antes que venham dias em que você o busque e não o ache mais. E eu confesso aos irmãos e amigos que aquilo me incomodou, e eu não dormia, e fui perdendo a paz com aquele negócio, e de vez em quando aquela palavra vinha ao coração, à memória, aquela palavra saltava aos meus olhos, e a voz de Dona Dilma, nos seus 1,5 m de altura, a dizer-me: busque enquanto é tempo. Esse enquanto me incomodava, esse enquanto me alertava, esse enquanto era um sinal vermelho na minha frente: tenha cuidado, enquanto, essa palavra reverberava: busque enquanto, antes que chegue o dia em que você busque e não ache, procure e não encontre, bata e a porta não abra, fale e não haja ouvidos para ouvir. E eu começava a pensar nisso, e vinha à minha memória a história do dilúvio, da arca, da oportunidade que durante décadas Deus deu àquele povo. Noé pregando, sendo ridicularizado, fizeram Noé de palhaço, de idiota, de bobão, de pateta, e ele prega, ele fala, ele anuncia, até o dia em que ele fecha, tranca, bate a porta da arca, e aí de repente o juízo de Deus se manifesta. A palavra que antes fora levada na brincadeira e ironicamente encarada, de repente começa a produzir aquilo para qual ela foi enviada. E o que aconteceu, amados irmãos, diz o texto, é que muitos bateram a porta da arca, muitos foram lá, bateram: abre, 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 mas era tarde demais. Por isso Azarias diz a Asa: se vocês buscarem, ele vai se deixar achar. Deus não se esconde de quem o busca, louvado seja o seu nome. Deus não se oculta. Alguém já disse que Deus não tem costas. A Bíblia diz no Novo Testamento que várias vezes Jesus tentou ocultar-se, esconder-se das multidões, mas não conseguia. Até telhado eles arrombaram. Eles faziam de tudo, eles entravam no mar, subiam montanhas, iam para os vales, deixavam de comer, faziam jejuns forçados até, mas o fato é que eles buscavam, e não há um texto, um só no Novo Testamento que nos mostre, que crie o princípio de que Jesus mandou alguém voltar, mandou alguém embora, porque a todos ele recebia de coração e de braços abertos. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, enquanto a graça mantém as portas abertas. Nós vivemos os dias em que a graça de Deus, os dias da graça, estão começando a terminar. A Bíblia diz que o primeiro grande sinal de que o tempo da graça estaria terminando é que Israel voltaria a ser uma nação. E isso aconteceu em 14 de maio de 1948, às 2h30 da tarde. O segundo sinal, diz a Bíblia, é que um dia Jerusalém deixaria de ser pisada pelos gentios. Os gentios não pisariam, e essa palavra pisar significa dominar, gerenciar, administrar, conduzir. Que Jerusalém um dia deixaria de ser pisada pelos gentios. E isso aconteceu em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando o exército de Israel tomou a cidade, arrancou dali aquilo que lhe pertencia, e o general Moshe Dayan, os mais antigos deles se lembram, com o seu tapume no olho, invadiu a cidade entrando pela porta das ovelhas, a porta onde Estevão foi apedrejado. Até hoje está esta porta lá crivada de balas, marcada diante de marcas daquela grande batalha que, segundo os historiadores, foi o maior choque de tropas de elite da história da humanidade. E Moshe Dayan entrou, tomou a cidade de Jerusalém, correu para o Muro das Lamentações,
que era o muro ocidental do templo, ajoelhou-se, chorou e depois deu uma declaração emocionante e disse: milhares de gerações antes de mim sonharam com essa hora, e outras tantas depois de mim invejarão esse momento. Ele disse: eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter estado aqui nesses 30 minutos. E uma vez, nas minhas idas a Israel, eu vi um filme do próprio exército, produzido pelo exército, com cenas reais daquele dia tremendo. E aquele dia foi o significativo dia em que Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, as portas da graça começariam a se fechar, de forma lenta, porém constante, de forma gradual, porém irreversível. E é por isso que mais do que nunca, hoje, é preciso que se diga aos pecadores e a cada um de nós que aqui estamos: aproximemo-nos de Deus e Ele se aproximará de nós. Acheguemo-nos a Deus e Ele se achegará a nós. Estejamos juntos de Deus e Ele junto de nós estará. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para quem vive em pecado, para quem vive brincando com Deus, para aquele cujo estilo de vida é absolutamente contraditório à palavra de Deus, e não me refiro apenas a fatos morais, mas a qualquer aspecto de desobediência ao texto sagrado, é mister que nessa noite pare, reflita e busque a Deus aqui agora, enquanto se pode achar. Amém? Asa fez isso, e o contexto que sucede diz que aqueles dias eram terríveis para Israel, quando essa palavra lhe foi dada. E dentre muitas coisas que eu já disse, havia duas ou três que se destacavam. Diz o verso 6, aliás, o verso 5: naqueles tempos não havia paz. Israel não sabia o que era paz. E meus amados irmãos, não há coisa mais abençoada do que a paz. Por isso o Senhor Jesus disse: até onde estiver em vós, tende paz com todos. Amém? Por isso o Senhor Jesus fez uma promessa muito bonita e grandiosa. Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, disse ele, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele fala de paz. Isaías, profetizando a vinda do Messias, no capítulo 9 da sua profecia, ele, dentre os nomes que ele dá a Jesus, ele destaca um e diz: ele será príncipe da paz. Ou seja, príncipe quer dizer o principal, o centro, o maior de todos. Ninguém terá mais paz do que ele. É por isso que no Sermão do Monte, nas colinas da Galileia, junto a Cafarnaum, no monte cujo nome original é Cornos de Rátim, ou seja, chifres de bode, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores serão felizes, não os que produzem briga, guerra, contendas, encrencas. Esse, diz Provérbios, são abomináveis, malditos, execrados da presença de Deus, muito embora mantenham figurino, mas são abominados por Deus. Mas diz o texto de Mateus 5, no Sermão do Monte, que aqueles que produzem paz, os produtores, os fabricantes, os moldadores, os construtores da paz, eles serão bem-aventurados. Israel faltava paz, não havia paz, e o texto é de uma contundência terrível, porque ele diz: nem os que entravam, nem os que saíam. No vai e vem da vida, no movimento diário do existir, ninguém tinha paz. Eu tenho um amigo que padeceu dessa falta de paz durante alguns anos, e era uma coisa horrorosa, inquieto, aflito, e manifestava a falta de paz agredindo os outros, agredia verbalmente, agredia fisicamente. Era uma coisa horrorosa. Seu coração não sabia o que era isso, perdeu a paz, e chegou ao cúmulo, ele como crente, de um dia ir a um psiquiatra no Rio de Janeiro, muito conhecido, famoso por um programa de televisão que ele tinha. E aquele psiquiatra, que não conhecia Jesus, que nunca conheceu o Evangelho, abriu a boca e disse para esse meu amigo que falta na sua vida é paz. Você precisa de paz, de quietude, de sossego interior.
Enquanto você não tiver paz consigo, você não terá paz com os outros. E meus irmãos, quando alguém não tem paz com Deus ou paz consigo, não terá paz com ninguém. E esta era a situação de Israel. Os que iam e vinham não tinham paz, diz a palavra de Deus. E ainda o verso 5 diz que muitas perturbações havia sobre todos os habitantes. Perturbações, inquietações, coisas que tiravam o sono, que afetavam o comportamento. Mais ou menos como aquele endemoniado de Gadara, que dormia nos cemitérios, que vivia pelos túmulos, que despedaçava as correntes. Quantas pessoas hoje não têm paz e por isso dependem de remédios cada vez mais poderosos. É a geração do Prozac, é a geração que para dormir depende do Dormonide, do Lexotan, do Remeron, do Ancilive e de tantos outros remédios, que muitas vezes são usados por causa de distúrbios que os fazem necessários, mas outros há que perderam a paz. E a falta de paz faz a pessoa perder a fome ou comer demais. A pessoa que não tem paz, ela vive nos extremos. Ou está apaixonada, amando o mundo inteiro, ou está odiosa, errando e com raiva de todo mundo. Ela vive nos extremos. Ela perde o equilíbrio, ela salta do eixo psicodinâmico, ela pula para fora da sua realidade psicológica, e ela ou ama ou agride, vive a ambiguidade que estraçalha, que mata, que corta o ser, a alma, o humor, que sufoca, que esmaga e que abafa. Uma hora ela abraça e beija, outra hora empurra e agride. Uma hora ela diz eu te amo, outra hora ela diz você não presta. Uma hora ela elogia, outra hora escarnece. Uma hora ela exalta, outra hora ela humilha, porque não há paz. E ao invés de tratar de si, quer tratar dos outros. E meus irmãos, a grande realidade é que o problema de cada um de nós, eu sempre digo aqui, antes de ser o outro, somos nós. Israel não tinha paz. Dita esta palavra, o rei Asa deu um passo. Isso é que é importante. Observem o que diz o verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo, o indivíduo animou-se e lançou, aí vem a ação, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades. E aí começa, renovou o altar, congregou Judá e deu passos concretos. Quando ele estava sem paz e o profeta chegou e disse a verdade, não iludiu, não dourou a pílula. Os americanos têm uma frase, um pensamento que é muito conhecido quase do país inteiro, que é muito interessante. Os americanos dizem assim: às vezes o silêncio é ouro, mas às vezes ele é só amarelo. Então, a Bíblia diz que nós temos que agir. Quando Asa ouviu a palavra do profeta, ele agiu. Ele disse: opa, tem jeito. Se o problema é esse, vamos resolver em nome de Jesus. Se o problema é tomar uma decisão, agir, é atitude, é comigo. E diz o texto que imediatamente ele começou a derrubar os altares, tirar os ídolos, fazer uma faxina, fazer uma limpeza como aquela que nós temos muitas vezes que fazer no coração, na mente, a mente cheia de lixo, coisa escondida, coisa oculta, coisa guardada, pecados já caducando na nossa psique, pecados que já são, a idade já deveria ser calculada com carbono 14, pecados que envelheceram na alma e que nunca foram confessados, mas que agora precisam ser confrontados e tirados. É uma faxina santa, abençoada, uma limpeza, uma varredura, uma lavagem da alma e do coração, em nome do Senhor. Cada um de nós precisa quebrar esses altares construídos onde nós colocamos os ídolos da nossa vida. Muitos de nós pensamos e cremos que somente determinados ramos do cristianismo cultuam ídolos, mas infelizmente temos os nossos ídolos, a nossa idolatria, e talvez o maior dos ídolos, o maior dos nossos ídolos seja o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, e aquele raciocínio sutil que passa pela mente a dizer: se os outros fossem como eu, o mundo seria diferente. Que humildade horrorosa!
Ah, se todo mundo fosse como eu, não haveria cadeia, não haveria nada disso. Eu acho que Vinícius de Moraes foi mais humilde, porque ele disse: se todos fossem iguais a você. É um pensamento muito mais humilde do que aqueles que dizem: ah, se todo mundo fosse como eu. Então, amados irmãos, essa varredura de ídolos terríveis. Eu já contei que um dia entrei no quarto de uma moça evangélica e, brincando com ela, falávamos de ídolos. Eu digo: você tem ídolos? Porque eu observei, o quarto dela era cheio de pôsteres, e quase todos os pôsteres que haviam ali eram de uma pessoa só, de um cantor. E ela disse: ah, de jeito nenhum, pastor, esse negócio de idolatria não é comigo, eu não tenho ídolo, sou crente. Eu digo: então dá licença. Aí meti a mão para arrancar uns 4, quase ela me engole, quase eu apanho. Eu disse: que relação é essa que você tem com isso aqui? A Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro for o dinheiro, eu quero te dizer que os homens podem levar até o teu Deus, mas se não tocarem no teu dinheiro, tudo irá bem. Se o teu tesouro for a tua própria pessoa, seja qual for o teu tesouro, aí vai residir, vai morar, vai habitar o teu coração. É o que nos diz a palavra de Deus. Asa promoveu uma faxina, agiu, mexeu-se, movimentou-se, tirou os ídolos, fez uma limpeza na sua vida. E em terceiro lugar, observem o que diz o verso 12: entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a sua alma. Fizeram uma aliança com Deus, fizeram votos. Já que essa é uma época de eleição e de procura de votos, vamos dizer, fizeram votos. Fizeram votos a Deus, de santidade, de vida com Deus, de buscarem de todo o coração e de todo o entendimento, do racional até os próprios sentimentos mais interiores, mais entranháveis. Aliança, Deus se agrada de alianças. Deus gosta de quem faz pacto com Ele. Deus gosta de quem faz voto. E a Bíblia adverte: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Os votos devem ser feitos e cumpridos para a honra e para a glória do Senhor. Mas às vezes tudo que Deus espera de nós, queridos, é que nós façamos uma aliança com Ele. E como eu já lhes disse uma vez, aliança pressupõe troca. Aliança é uma coisa bilateral, não há uma unilateralidade nas alianças que nós fazemos. As alianças no Velho Testamento eram feitas através de 3 passos. Aqueles que faziam aliança trocavam suas roupas. Eu lhe dava a minha roupa e você me dava a sua. Era o primeiro sinal de uma aliança. O segundo sinal é que havia uma troca de armas. Eu lhe dava as minhas armas e você me passava as suas armas. E o terceiro sinal era que havia um corte. Por isso, em hebraico, a palavra aliança é corte. Os judeus não falam aliança, eles falam corte. Ele diz: vamos fazer um corte. Temos que fazer um corte. E por isso, um judeu tornou-se cristão evangélico. Deu-se o novo nascimento dele exatamente nessa hora, porque a filha havia se convertido. O título do livro que ele escreveu é muito bonito, é Traído. Era um rabino. A filha se converteu, a esposa se converteu, e ele disse: eu tenho que examinar esse negócio. Aí foi abrir a Bíblia para estudar. E ele foi, entende aqui, entende ali, compreende um pouco aqui, um pouco ali, até que chegou nesse problema. Ele disse: mas onde está o corte? Porque ele lembrou dos sacrifícios, dos animais, do sangue no altar, do sangue que corria pelas canaletas de Moriá e descia até o vale de Inom, o vale do lixo, o Guiena em grego. Ele dizia: onde é que está o corte? E foi nessa hora, diz ele no seu livro, quando ele procurava o corte: onde é que está o corte? Cadê o sacrifício? Cadê o sangue? Aí ele disse que nesse instante ele olhou para frente e viu diante dele a cruz do Calvário. E Jesus de braços abertos, o lado ferido, as mãos e os pés em sangue vivo, e também sangue a correr-lhe da cabeça. E ali ele ajoelhou-se e ele disse: agora eu vi o corte. E nasceu de novo e tornou-se um pregador do Evangelho. Está vivo até o dia de hoje. Porque, amados irmãos, aliança é isso. Aliança com Deus é chegar diante de Deus e dizer: toma as minhas vestes imundas. E do ponto de vista bíblico, vestimenta não é roupa. Do ponto de vista da teologia bíblica do Novo Testamento, vestimenta não é tecido.
Quando fala em vestes de linho, o texto não se refere à roupa, a tecido, a fazenda. Vestimenta do ponto de vista bíblico é atos, atitudes, são ações de retidão, de justiça. São os atos de justiça. No dia do juízo final, diante de Deus, não adianta você ter um vestido lindo, feito pela melhor estilista de Maceió. Não adianta você ter um terno muito bem caído, produzido pelo melhor alfaiate desta cidade. Não adianta você ter uma roupa de grife, porque isso não vai lhe cobrir. Você vai estar nu. A Bíblia diz em Apocalipse que as vestes daquele dia serão os atos de justiça. E como nenhum de nós tem ato suficiente para cobrir a nossa nudez, seremos cobertos com as roupas de Jesus. Deus imputará a nós a justiça do seu próprio Filho. Por isso eu lhe aconselho, nessa noite, sendo você cristão ou não, pegue a sua roupa imunda, seus atos. E a Bíblia diz em Isaías que por mais bonitos que eles sejam, são trapos de imundície diante de Deus. E esta expressão trapo de imundície está lá em Levítico e refere-se ao absorvente usado pela mulher na sua menstruação. E o que a Bíblia diz é isso, é que os meus atos, a minha justiça, por melhor que eu ache, ainda que eu me dê comportamento nota 10, ainda que você se atribua nota 10, isso diante de Deus é absorvente sujo, imundo. E você, se confiar nisso, naquele dia vai estar nu. Por isso pegue hoje esses trapos, entregue a Deus, pegue essa imundície de uma justiça, de uma pretensa justiça, entregue a Deus e receba aqui hoje as vestes de linho puro de Jesus de Nazaré. Mas eles trocavam as armas. E agora você tem que fazer o que Davi fez. Davi vai lutar com Golias e Saul lhe empresta a armadura. Aí Davi veste aquela geringonça. Para botar a jaqueta tinha que vir com chave de fenda. Para passar a calça era alicate. Aí Davi veste, quer andar, não consegue. Que negócio é esse? Isso é a armadura do rei, meu amigo. Com ela você está bem vestido. São armas poderosas, você está com a espada. Davi, olha, isso eu quero saber disso. Tira aquilo, pega a sua funda e parte para cima do gigante. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 que as nossas armas não são carnais, não são armas de bravata. As nossas armas não são armas que dão tiro ou que ferem. O texto diz que as nossas armas e a nossa armadura são as sandálias do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então hoje eu te aconselho, pega as tuas armas, as armas que você tem usado para brigar, para contender, para ferir, para abrir sulcos na vida das pessoas, seja qual for tua arma, uma caneta, uma língua, pega essas armas hoje, entrega a Deus e diz: Senhor, eu quero tuas armas. Em último lugar, você teria que dar um corte no pulso ou na testa, para o sangue correr, se fosse uma aliança antiga. E depois iria botar cinza para a marca nunca mais desaparecer. Mas você não precisa fazer isso hoje, porque Jesus já se deixou cortar por você. Ele já se feriu, já se deixou ferir por você. E ele não precisou passar cinza, mas a Bíblia diz que as marcas da cruz estão com ele na eternidade. Filho de Deus se deixou marcar para o resto da eternidade. Filho de Deus se deixou ferir para o resto da eternidade. Tanto que depois de ressurreto, já num corpo glorificado, ele convida Tomé e diz: vem, põe aqui os teus dedos, palpa-me, toca-me. Ali estavam as marcas da cruz, feitas por amor a mim e por amor a você. Então nessa noite, meu amado e minha amada, faça uma aliança com Deus. E para terminar, depois que eles fizeram essa aliança, Asa achou pouco. Quando estava tudo prontinho, disseram: ainda tem um problema. Esse era um problema, porque era na família.
Qual é o problema? É sua mãe. Logo quem? Logo quem? Isso me lembra o voto de Jefté, mas diz o texto sagrado que Asa depôs a própria mãe. Asa despojou do trono a mãe. Asa não rompeu seu compromisso com a verdade de Deus por causa da mãe. Asa rompeu com a mãe. Asa teve uma ruptura na própria família pelo seu compromisso com o reino de Deus. E para encerrar, ele só deixou uma brechinha. Observe o que diz o verso 17: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Tirou os ídolos, deixou os altares. Tirou toda a idolatria, mas deixou a base, de onde mais tarde, leia o capítulo seguinte, a coisa iria renascer. Porque erva daninha, você sabe, tem que se arrancar mesmo. Se cortar, ela nasce de novo. A maior prova é esse trilho do trem que tem aí. Tem dia que a gente passa que está uma beleza, tudo limpinho. Passa, dá uma chuva, você passa 2 semanas depois, o mato está lá em cima de novo. Ele deixou os altares, não tirou tudo. A sua limpeza foi bonita, foi boa, mas no fim, já para terminar, ele escorrega. E no capítulo seguinte vem o seu filho Josafá, que foi um dos grandes reis, mas despencou na vida, porque o texto diz que ele aparentou-se com Acabe. Olha, amados irmãos, isso me ensina uma coisa para terminar, que com Deus é 8 ou 80, é tudo ou nada. É possível que neste auditório, nessa noite, haja gente convertida, que ainda guarda em casa objetos da sua incredulidade. Amuletos, patuais, pé de coelho, medalhinha, que em si não vale nada, porque a Bíblia diz que o ídolo em si nada vale, mas que são objetos do amor, da afeição, e que precisam hoje ser destruídas para que você não destrua o ídolo e deixe o altar, mas faça uma limpeza, uma faxina completa em nome de Jesus. Penso que a hora é essa. Amém.